O fim de semana foi de homenagens ao menino Bernardo Boldrini. O sentimento entre os moradores de Três Passos é de justiça realizada, depois da condenação dos 4 réus. Vamos acompanhar. No túmulo de Bernardo, em Santa Maria, flores e um banner com mensagens de carinho. De mãos dadas, os visitantes rezaram. O grupo todo está muito contente com o resultado, mas eu particularmente não gostei do resultado do Evandro. Ele teria também que ter pego uma pena maior. Na casa da família Boldrini, em Três Passos, moradores retiraram os cartazes que pediam justiça. Eu avalio como um fim de um ciclo que precisava ser encerrado para nós continuarmos. Agora o Bernardo vai descansar. Jussara tinha uma relação muito próxima com Bernardo e foi uma das principais testemunhas da acusação durante o julgamento. Ele não vai descansar com mentira. Nós precisamos falar a verdade sobre o Bernardo. Como mãe, como vizinha, eu fiz muito bem a minha parte. Isso eu tenho certeza. Bernardo desapareceu no dia 4 de abril de 2014. 10 dias depois, o corpo do garoto foi encontrado em um buraco neste local, onde hoje existe um santuário, aqui em Frederico Westphalen, cidade próxima a Três Passos. Quase 5 anos depois, o tribunal do júri concluiu que o crime foi premeditado e condenou os 4 réus em um julgamento que durou mais de 50 horas. A justiça foi feita e eles têm que pagar pelo que fizeram, porque isso foi injusto para o inocente. O julgamento começou na última segunda-feira e terminou na noite desta sexta-feira. No primeiro dia, falaram as 2 delegadas do caso. Cristiane de Moura e Silva Braux e Caroline Bamber foram questionadas pelos advogados de defesa sobre as provas e a participação dos réus. Ele ligava todo final de semana. Não? E sempre se falava. Aquele foi o único que ele não se falava. O único. E o único que deveria ter, daqui a pouco, ter estranhado. Por quê? Porque ele era para ter vindo domingo e não veio. Doutor, só um instantinho, por favor. Doutor, só um instantinho. No segundo dia, Jussara Petri se emocionou ao lembrar da relação de Bernardo com o pai. Eu odeio a minha casa. A quarta-feira começou com uma discussão entre uma testemunha e o advogado de Edelvânia, Jean Severo. Escuto bem. Não, mas isso é um problema seu, eu falo alto, tá? Não, mas eu falo alto. Doutor. O senhor não vai me dizer nada, o senhor é testemunha aqui. À tarde, Leandro Boldrini foi interrogado e acusou a madrasta e a amiga de serem as responsáveis pela morte de Bernardo. Vocês vão ver quem é que assassinou, quem é que planejou a morte do meu filho. E eu digo para vocês quem foi. Foi a Graciele e foi a Edelvânia. Na quinta-feira, último dia dos interrogatórios, foram ouvidos os outros 3 acusados. Graciele Ugolini chorou muito e sustentou a todo instante que a morte de Bernardo foi acidental. Tudo que aconteceu não foi por querer. Logo depois, Edelvânia Virganovich negou que recebeu dinheiro para ajudar no crime e disse que foi coagida pela madrasta do garoto. Eu não matei o Bernardo. Eu disse, eu vou na polícia, tu acabou de matar o Bernardo. E ela me disse, quer ir na polícia? Vamos. Mas lá na delegacia vai sobrar tudo pra ti. Ao ser interrogada pelos promotores, Edelvânia desmaiou. Após o intervalo, o irmão de Edelvânia, Evandro Virganovich, acusado de cavar a cova onde o menino foi enterrado, se declarou inocente. Com o fim do interrogatório dos 4 réus, a juíza iniciou os debates entre a acusação, representada pelo Ministério Público, e os advogados de defesa. Não dá para decidir a data exata em que o Leandro e a Graciele decidiram matar o Bernardo. Mas como eu já falei, isso foi antes do dia 4/4. No quinto e último dia do julgamento, a juíza Sucilene Verli leu a sentença, condenando os 4 réus. Leandro Boldrini foi condenado por homicídio quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica, com pena de 33 anos e 8 meses de prisão. Graciele Ugolini por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver, com pena de 34 anos e 7 meses. Edelvânia Virganovich por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, com pena de 22 anos e 10 meses. Os 3 vão para o regime fechado. O irmão de Edelvânia, Evandro Virganovich, foi condenado por homicídio simples e ocultação de cadáver, com pena de 9 anos e 6 meses. Como já cumpriu parte da sentença, ele vai para o regime semiaberto. Na saída do fórum, Leandro foi vaiado pela população de Três Passos.
que Deus nunca mais permita que passe pela nossa vida uma situação como essa, um outro Bernardo. Que Deus proteja todas as crianças. Por serem réus primários, os 4 condenados pelo assassinato do menino Bernardo Boldrini têm direito à progressão de pena. Portanto, teoricamente, daqui a 9 anos, se mantiverem bom comportamento e outras circunstâncias também, Leandro e Graciele poderão deixar o regime fechado. Já a Edelvânia poderá deixar a cadeia em menos de 5 anos. O professor de Direito Processual Penal, Dr. Auri Lopes Júnior, está aqui com a gente no estúdio para falar mais sobre essas benesses da lei. E a Bruna Osterman também, que participou dessa grande cobertura nossa lá em Três Passos. Bruna, bem-vindo, obrigado, parabéns pelo trabalho. Doutor Auri, foram 5 dias ou mais de 50 horas de julgamento dentro do previsto. A pena, muita gente esperava um cálculo maior, maior pena dos itens ali que agravam, né? Porque, enfim, primeiro, o que o senhor achou? A pena foi branda, foi justa ou foi demais? Bom, primeira coisa, vamos considerar que foi um júri que durou 5 dias. Isso é muito importante, isso é um marco dentro da estrutura do júri, porque esse é um exemplo de como deveria ser todos os júris. A prova produzida em plenário, isso foi um grande valor. Muitas vezes, na imensa maioria dos casos, os júris não têm produção de prova e os jurados julgam só com o que é lido de depoimento por promotor e defesa. Esse foi um júri vivo, com as testemunhas sendo ouvidas, com um debate rico, com 4 horas para debate, que é importante. Então, esse é um ponto bem relevante e positivo desse julgamento. O segundo ponto positivo é exatamente o comportamento das partes. Quer dizer, foi um júri que transcorreu normalmente e chegou a bom fim, com uma decisão final. Poderia ter tido algum problema, ter sido dissolvido o conselho de sentença, ter sido anulado. Então, todos trabalharam bem, claro, cada um com o seu estilo e as suas teses. Com relação à pena, existe o que se chama de dosimetria da pena, que é esse cálculo. Existe um espaço do juiz, porque os jurados, eles só definem os fatos. Os jurados disseram, é homicídio, é qualificado, é ocultação, é falsidade, por exemplo. Mas quem fixa quanto de pena é o juiz. O homicídio qualificado, a pena vai de 12 a 30 anos. O juiz é que vai trabalhar, como todos assistiram, a juíza lendo, ela analisa uma série de circunstâncias, o artigo 59, então atendendo a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, e aí ela vai descrevendo aquilo. E aí ela vai valorando. Nisso aqui é que pode, claro, ter uma percepção diferente de um juiz para o outro, dentro de certos limites. Mas as penas acima de 30 anos são penas bastante significativas. Claro, o crime é muito grave, nenhuma pena vai trazer de volta o menino Bernardo, isso é óbvio. Mas para o nosso sistema, 30 anos e são penas superiores é uma pena bastante relevante. Deixa ele perguntar, antes de passar a pergunta aqui para a Bruna, a questão da redução. Né, a progressão, eles são réus primários, não possuem antecedentes, se tiverem bom comportamento na cadeia e trabalharem, poderão amenizar a cada 2 dias, trabalhado um dia de já acontece, de pena, né? Todos já têm bom comportamento e todos já trabalham também. Bem, atualmente é 2/5 da pena para o hediondo. Para o crime hediondo. É que são questões bem técnicas. Tá. Primeira coisa que as pessoas precisam compreender é que a execução da pena ela é dinâmica, é uma execução. Então, nós podemos ter X anos, por exemplo, 30, 33 anos de pena. Não tem como se apontar com uma exatidão matemática em quanto tempo cada um vai progredir. Primeiro aspecto, homicídio qualificado é hediondo. A ocultação de cadáver não é. A falsidade documental, por exemplo, do Leandro, não é. Ideológica, a falsidade ideológica não é. Então, nós temos, para progredir o hediondo, 2/5. Os não hediondos, 1/6. Aí começam as variáveis. Eles já estão presos há 5 anos num regime fechado, o que é bastante tempo. Esse quanto tem que ser abatido. E aí nós temos a progressão estabelecida depois de cumprida uma quantidade, mais certos critérios. O primeiro deles é o bom comportamento atestado pelo diretor do presídio, está lá no artigo 112 da LEP. Quer dizer, agora, deixa um parênteses aqui. O que é bom comportamento? Quem avalia isso? A LEP, no artigo 112, estabelece que é o diretor do estabelecimento carcerário que vai fazer uma análise do bom comportamento. É subjetivo, então? Existe um dado de subjetividade, se não tiver uma falta grave, porque muitas vezes ele pode ter uma discussão qualquer com um servidor, e isso é uma falta grave, vai atrasar a progressão. A progressão não é automática, não é só cumprir o X, sai no outro dia. Não. Cumprir o X pede a progressão, aí vem a avaliação, aí leva às vezes meses para ter uma decisão sobre isso, muitos meses. E outra coisa, a partir de 2003, a Lei de Execuções Penais não exige mais o exame criminológico, que é uma avaliação psicológica das pessoas. Mas o STJ, por exemplo, tem dito que a lei não exige, mas o juiz não está impedido de fazer. Então, por exemplo, o juiz pode pedir uma avaliação psicológica
de qualquer deles, antes da progressão. E se o laudo for negativo, ele pode negar a progressão. Então a progressão não é automática. Não é vai cumprir 9 anos, 10 anos e sai. Não, eles podem ficar mais tempo. Mas também podem ficar menos tempo. Se trabalhar, a remissão, 3 dias trabalhado, abate 1. 3 dias. 3 dias trabalhado, abate 1 de pena. Então, trabalhou 3 anos, por exemplo, abate 1 ano de pena. Então, são questões que podem até diminuir a quantidade. Doutor, Mas só um detalhe, não esqueçamos que eles já estão presos há 5 anos. Sim, claro. Então, dizer, olha, eles vão cumprir só mais 10. Não, ao total são 15. E aí, então, vamos pensar em progressão. E aí, uma progressão para um semiaberto, que é o quê? Trabalha, volta, se comportar mal, regride para o fechado. Então, nós temos penas significativas, sim. Ali no final do julgamento, eu acompanhei principalmente o momento das sentenças, a gente pôde ter uma ideia de como é que foi a reação dos advogados em relação à pena. Os advogados do Leandro Boldrini não quiseram dar entrevista, mas em off eles comentaram que pela sentença teria sido uma pena ok. Já o advogado da Graciele disse que não, que achou demais. E o da Edelvânia fez um apontamento que não contabilizaram ali na hora da pena, a juíza... A confissão. A confissão e ela ter ajudado a encontrar o corpo. O senhor acredita... Eles falaram que vão entrar com esse recurso e pedindo a redução da pena por essa colaboração dela na investigação. Inclusive, disseram durante todo o julgamento por muito tempo que se não fosse ela, não haveria nem a principal prova do crime, que seria o corpo, né? O senhor acredita que isso pode reduzir mesmo a pena dela? Bom, primeira questão. Todos vão recorrer. Provavelmente todos recorram. Provavelmente. O Ministério Público, talvez buscando mais pena. Possível recurso. E as defesas buscando menos pena ou até um novo júri, conforme o caso. Porque o artigo 5933 do Código de Processo Penal prevê que você pode pedir um novo júri quando entender que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Então, o Tribunal de Justiça vai ser chamado a julgar, talvez em mais 1 ou 2 anos, sobre, primeiro, se vai mandar ou alguns ou todos a novo júri, porque em tese isso pode acontecer se acolhido o recurso. Ou se vai diminuir pena ou aumentar pena de um ou de alguns. Então, só para deixar claro, ainda temos um cenário aberto pela frente, certo? Segundo ponto, essa questão da confissão que foi mencionada é algo a ser considerado. Vai ser objeto de recurso e o tribunal pode considerar que existe atenuante da confissão, mas a redução da pena não vai ser tão significativa assim. Talvez reduza em 1 ano. Não creio que seja muito mais do que isso. Mas se entender que houve realmente uma confissão efetiva, que auxiliou para a colaboração, para descobrir o fato, pode o tribunal reduzir a pena. Outro ponto é a questão do advogado do Evandro. O Evandro foi condenado a 9 anos e 6 meses, já cumpriu 5, teria mais 4 anos e 6 meses. O advogado do Evandro disse com todas as palavras para mim que ele estaria solto em, no máximo, 1 mês. Por quê? Primeiro, o crime dele, do Evandro, não é hediondo. É um homicídio simples. E depois nós temos homicídio e ocultação. Ele pegou 8 anos pelo homicídio e 1 ano e 6 pela ocultação. Já cumpriu 5 anos, o total de 9 que está aqui. Então, abatemos os 5. Ele já teria direito ao semiaberto já, imediato. Sim, que baixou de 8 anos, já teria condições. Então, ele ficou um tempo... A mais, talvez se pode dizer, do que se ele tivesse... Por exemplo, se ele tivesse sido condenado hoje, e estivesse solto, ele talvez ficasse menos tempo no fechado, sim, com certeza. Então ele tem direito ao semiaberto e em breve, uma questão de contagem de prazo, o livramento condicional. Uma pergunta sobre a negativa dos réus em conversarem com os promotores, não responder, fugir. Porque o que muita gente faz, assim, que é de praxe, seguidamente mostra nas reportagens aqui. A pessoa é presa, é detida, leva para a delegacia, me reserva o direito de só falar diante do juiz. Ok. Aí fala com o advogado. Aí, dependendo do que for articulado ali, da linha de defesa, enfim, ficção ou não, apresenta-se ali uma defesa. Chega lá, o cara responde ao inquérito. Quando chega na parte do promotor público, que vai apertar o réu, evidentemente, a moça desmaiou, a Edelvânia desmaiou, entre aspas, né? Muitos dizem que não sei, mas enfim, desmaiou, ok, vamos acreditar na boa-fé do desmaio dela, né? Teve outro réu também, que foi o Leandro? Que a defesa, no meio do interrogatório dele, enquanto ele estava respondendo as perguntas, falou para ele parar de responder. Aí o advogado, o doutor Jean, se levantou lá e me abandonou o julgamento num ato circense, né, que é comum. Para quem está assistindo o negócio, é ridículo, que nem foi ridículo o que eu fiz agora. O senhor concorda comigo ou não? Bom, eu sei que o senhor, que é elegante, bem vestido, com um gel bacana, não faria uma barbaridade. Não. São questões de estilo. O júri, ele tem uma questão cênica e um apelo cênico. Então, muitas pessoas me perguntaram, um fala mais alto, outro mais baixo. São questões de estilo. E estratégia. Não tem um elemento... Olha, menos, doutor, menos. É estilo e estratégia.
Às vezes funciona. Tem pessoas que reagem melhor, uma fala alta, outros não. Até, Agora, doutor... porque quer ganhar no grito, Pela né? minha experiência como repórter de acompanhar, é bem comum até ter advogados de defesa que sejam mais nessa proposta teatral, assim, igual o doutor Gil. Até eu achei que demorou para aparecer um advogado que tivesse essa... É que o júri, por serem 7 jurados leigos, ele tem um apelo cênico maior. A gente está buscando qualquer coisa para tentar convencer. É questão de estilo. Tem gente que apela mais para um lado emotivo, outros mais para uma fala alta. Mas, enfim, eu quero voltar à questão do silêncio, porque isso é importante. A questão do silêncio é muito importante. Todas as pessoas investigadas ou acusadas têm o direito de silêncio. É uma evolução civilizatória, até para evitar tortura. Certo? Então eu tenho direito de silêncio, parcial ou total. Muitas vezes, quando alguém é preso, ele nem sabe o que está acontecendo. É até melhor não falar, porque você não sabe o que está acontecendo. Então você não sabe que está sendo investigado pelo que, vai falar o quê. Então, uso o direito de silêncio, que é o nemo tenetur, nada a temer por se deter, nemo tenetur se detede em própria turpitúdio. Então, nada a temer por se deter. Bom, agora vamos lá, estratégia de plenário. Responda ou não responda as perguntas do promotor. Direito que ele tem. Ele pode não responder a pergunta de ninguém. Ele poderia, qualquer deles, chegar lá e dizer, vou usar o meu direito de silêncio. Claro, isso pode não ser uma boa estratégia quando você tem 7 jurados que estão ansiosos por ouvir. Aí é uma questão de psicanálise. As pessoas querem te ouvir, elas estão curiosas, elas têm um desejo de... Então, eles optaram por responder as perguntas da juíza, ótimo. Responder as perguntas da defesa, correto. Eu também, quando faço plenário de júri, eu sempre pondero. Às vezes tem pessoas que não é uma questão de mentir ou não. É que quando pressionadas por um promotor e muitas vezes nervosas, dão respostas dúbias que até a prejudicam. Não porque mentem, mas porque se sentem pressionadas, ficam nervosas, não falam bem, sob pressão. O que funciona melhor? O efeito assim, chororô, novela mexicana de terceiro nível, ou então o modelo que alguns advogados utilizaram ali do borracho no boliche do CTG? Olha, vamos voltar para a questão do silêncio também. Só para concluir, não responder perguntas do promotor pode ser uma boa estratégia. E aí você tem 2 formas de reagir do promotor. Tem alguns que dizem, então eu não vou perguntar. Ok. Tem outros que dizem, eu vou perguntar e quero que consigne as perguntas. Ok. Se ele pedir para consignar as perguntas, a defesa está anotando tudo e depois repete as perguntas sem aquela ênfase ou sem alguma distorção, alguma coisa tendenciosa, para que a pessoa responda. O mais importante é entender que eu tenho 7 jurados que são os que julgam. É por isso que o réu vira para o jurado e olha para o jurado, não para o juiz. Quem vai decidir os fatos são os jurados. Então esse é um ponto-chave. A questão da convicção, do convencimento, se eu apelo mais para o motivo ou não, depende muito de caso e da percepção no momento. A questão situacional. Se você está vendo que aquilo está envolvendo os jurados, você segue naquela linha. É claro que todo apelo emotivo sempre tem algum valor, certo? Tanto que o Ministério Público usa muito a questão da vítima, a defesa vai trabalhar outra linha, isso é normal, é do ritual do júri. É um ritual complexo. Porque a questão é tumultuar o processo. O tumulto, ele funciona a favor de quem? De quem está tentando... Olha, nós estamos entrando muito numa questão que é estratégia pura. Por exemplo, o tumulto e a gritaria. Quando alguém está falando, o promotor está falando, por exemplo, a defesa ficar interrompendo e fazendo perguntas. Isso pode ser bom para prejudicar a linha de raciocínio e quebrar? Pode. Mas pode ser ruim. Eu já conheci muitos promotores de júri, bons promotores, que quanto mais você incomoda, melhor eles ficam. Então é melhor você deixar o homem falar tudo que ele tem para falar e depois você fala. E aí quando você estiver falando, se ele vier perguntar, você pode dizer, não vou te dar a parte porque eu não lhe interrompi, doutor. Então não me interrompa, é uma estratégia. Agora, se você optar por fazer interrupções continuadas, você também depois vai ter que aceitar as interrupções continuadas. Então tem pessoas que reagem melhor e outras não. É preciso conhecer a ambiência, os atores, os players desse jogo para jogar bem. Isso não é brinquedo para amador. Sem dúvida, porque eu imagino a surpresa do jurado ali apavorado. Claro. E pro leigo, pro jurado que não está acostumado com a questão assim, se choca. E esse chocar pode ser positivo ou negativo. Tem gente que você começa a gritar e ele fecha os ouvidos e se encolhe e não adianta. Aí se você for na fala mansa, num apelo mais emotivo, a pessoa entra naquela linha de pensamento. Doutor, tem uma pergunta aqui. A gente notou ali acompanhando nesses dias de julgamento que principalmente os primeiros 4 dias foram muito tranquilos, em volta de Três-Passos, ali em volta do fórum, inclusive em questão de ter tido essa transmissão, certo? Lá em Três-Passos se comentou que houve um esforço muito grande, tanto da Justiça quanto da Promotoria, de
pedir, de conscientizar os moradores a respeito de não irem lá, não fazerem manifestações, porque durante as audiências houve manifestações, colocaram carro de som com gritos do Bernardo, etc. Primeiro, eu quero saber se uma manifestação lá, algo assim que causasse mais tumulto, poderia ser um motivo de anulação. E segundo, eu tenho uma curiosidade, porque o advogado da Graciele, ele abordou muito querendo desmerecer essa questão, todo esse caso Bernardo, como de comoção popular. E ele apontava assim, olha aqui, tá vazio ali, não tem tanta gente. Por que exatamente ele usou essa estratégia? Porque o objetivo dele era tentar mostrar para os jurados que não existia tanta comoção? Ou... Bom, vamos por partes. Primeira questão, foi um apelo interessante, inteligente até, de não ter esse tumulto na frente do fórum, porque numa situação extrema, você poderia inviabilizar o júri, certo? Um carro de som botando, por exemplo, a fala do Bernardo, alguma coisa, isso poderia, inclusive, gerar uma nulidade no júri se os advogados entendessem assim. Então, é um júri sensível, a gente precisa respeitar a regra do jogo para não gerar uma nulidade e ter que repetir tudo de novo. Com relação a essa questão do clamor, é claro que é um fato grave que mobilizou o estado inteiro, o Brasil inteiro, uma situação muito grave. Então é natural que você tenha bastante espaço midiático e clamor. Agora, você usar a estratégia de, bom, não tem ninguém na porta ou tem gente demais na porta, vai depender de onde é que você quer chegar com esse resultado. Agora, de qualquer maneira, é um júri que tinha muita repercussão. Isso é natural. E aí a gente tem que saber usar. Eu volto a dizer, o júri é uma ambiência muito sensível para a estratégia, até porque são jurados leigos. Às vezes, o que funciona num júri com leigo jamais funcionaria com um juiz togado. Um juiz profissional, muitas vezes, não, doutor, não adianta, sabe? Não adianta fazer questão cênica. Agora, para o jurado, a questão é convencimento. E outra, eles julgam por íntima convicção. O jurado só diz sim ou não, o que também é algo, para mim, muito criticável no Brasil. Porque o jurado não precisa dizer nada, nem porquê, o mínimo do porquê ele não precisa dizer. E eu não estou falando de questões jurídicas, eu estou falando de prova. Olha, eu estou condenando porque eu entendo que a testemunha tal disse isso ou aquilo. É possível, em outros países é assim. Doutora Auri, para fechar, a proposta do anticrime do Sérgio Moro prevê aumento da pena para crime hediondo, para a progressão de pena para 3/5 da pena. Eles podem ser, se essa mudança for aprovada lá no Congresso, esses réus podem ser alcançados por essa mudança? Bom, já falamos aqui sobre o pacote anticrime, foi um programa muito legal e, na verdade, foi desmembrado em 3, ainda vai ter uma longa tramitação e é muito importante entender que a lei penal mais grave, de forma alguma, pode retroagir para prejudicar. Então, se criminalizarem agora o Caixa 2 ou não, isso é só daqui para frente. Se dificultarem a progressão de regime exigindo 3/5 de pena, que é uma proposta, isso só vale para quem cometer crime da aprovação para frente. Não vai atingir a para quem cometer crime, não para quem for julgado. Claro, eu tenho que praticar o crime hoje e hoje já existir a lei. Então, quer dizer... Da data do vigor da lei. A lei tem que estar vigendo plenamente para reger aqueles fatos. Ela não retroage para prejudicar. Isso é uma regra básica no direito. Não é sobre a pena, então, é sobre a execução do fato. Também não vai retroagir. No caso, se agora vier uma lei exigir 3/5 de cumprimento, vai se aplicar para quem praticar crimes a partir dali. Daquela data da aprovação. Não atinja esses casos. Doutor Auri, muitíssimo obrigado. Sempre uma alegria recebê-lo aqui pela sua facilidade com que o senhor desmancha o jargão jurídico, que é muito difícil para todos nós entendermos, né? Que é muita lei. Aliás, o Brasil é o maior fabricante de leis do mundo. É importante entender isso. Diz que isso é inversamente proporcional, diretamente proporcional à ignorância, né? Quanto mais ignorante, mais leis um povo precisa. Estava agora em Brasília discutindo sobre exatamente isso, né? O fetiche normativo. Nós não vamos resolver os problemas só fazendo lei. Precisamos. Já temos bastante. Mais do que isso, talvez seja sedante e simbólico, sem efeito. Muito obrigado. Nada, foi um prazer. Bruna, valeu. Obrigado pela cobertura lá e a entrevista aqui, me ajudar na entrevista com o doutor Auri.